A proposta de hoje é simples. A representação da figura, das formas, das cores, numa escala de valores. Tornar um motivo, uma cena, aplicando uma escala monocromática, escolhendo uma cor qualquer que seja. E de preferência, uma cor que se harmonize com o tema escolhido. Nós vamos usar o azul cobalto. Então eu vou simplificar aqui, vou fazer uma escala dessa cor. Partindo da tonalidade mais escura, chegando com ela mais clara aqui embaixo. Para isso eu vou usar um pincel chato, de cerda macia, solvente, que usamos para limpar a tinta do pincel. Não vou usar médium, não vou usar nada. Então eu vou estabelecer, eu vou preparar aqui uma escala de escuros para claros. É o que nós damos o nome de valor da cor. Então a tonalidade mais escura, nesse caso, nós escolhemos o azul ultramar, o azul cobalto. O ultramar é mais escuro. Qualquer cor que você escolha, depende. A tonalidade mais escura, o valor mais escuro, será a cor pura. E o valor mais claro, essa mesma cor, diluída com um solvente com médium ou aplicando o branco, fazendo a mistura do branco. Então eu vou mostrar as duas opções aqui. Estou usando para isso uma tela, um pedaço de tela que não está no chassi, e escolhi como motivo este arranjo de pincéis dentro dessa latinha. Primeiro eu vou fazer a escalinha aqui. Vou fazer uma divisão prévia aqui, vamos ver em quantos eu vou conseguir aqui. Porque não precisa necessariamente ter uma quantia específica de valores. Geralmente é do 10 ao 1. No caso, o 10 seria a cor pura, a cor mais escura. Seria essa daqui, ó. Tá? E a intenção é chegar com ela aqui embaixo com uma cor próxima ao do suporte. No caso, nesse caso, esse creme. Então, ó, um valor o mais diluído possível. Ó. Sendo que a luz do tema é o creme do suporte ou o branco da tela, no caso, se for uma tela branca. Tá? Então, desse mais escuro a esse mais claro, eu vou fazer uma escala de degradês aqui. Para isso eu uso o recurso da diluição. Ó, dissolvi a tinta com o EcoSolve. E agora neste espaço eu vou distribuir a escala. Percebam então que eu tenho uma gradação de escuro até o claro da cor, que nada mais é do que ela diluída, dissolvida com
o veículo, o solvente ou médium, qualquer que seja. Eu vou suavizar mais aqui. Ó. Essa gradação, quanto mais você obtiver o controle da cor, para suavizar esse degradê, mais detalhes terá o pré-estudo, usando a cor como base. Eu vou remover o excesso, porque ficou mais escuro do que o suporte. Ó, quanto mais claro aqui, mais próxima do fundo, tá vendo? Uma pequena película da cor escolhida sobre o fundo. O fundo puro seria o grau máximo de luz, né? Nesse caso, tendo como referência aqui, ó, o branco do arranjo. Eu vou executar a mesma escala agora usando o branco. Então eu tenho a cor pura e tenho o branco. Nesse caso o branco, quando no valor mais claro aqui, ó, ele terá que chegar a esta luminosidade, e não a creme. Então eu vou partir do mesmo princípio. A cor pura lá em cima, que é o valor maior, o 10. E numa progressão assim, para o claro. E para isso eu tanto posso usar a espátula como ferramenta para misturar a tinta, ou o próprio pincel. Eu vou optar pelo pincel. Então eu trago para a área de mistura um pouco da cor escolhida, nesse caso o azul, e trago para o lado o branco. E começo a mistura. Aí percebam que a tonalidade mais clara, o valor mais claro, não será a cor escolhida em transparência com o fundo, e sim o mais claro com a mistura do pigmento branco. Tonalidade mais escura, ó, para o mais claro. Agora eu vou transpor essa escala para o suporte. Percebam que já não é mais já não é mais a cor pura. E à medida que desce, mais branco, naturalmente. E não vou fazer uso no caso do solvente. Branco. À medida que eu aproximo do valor mais claro da cor, mais branco eu acrescento a ela.
Aí nós temos novamente aqui uma escala de valores. Partindo da cor pura, qualquer que seja a escolhida, vermelho, verde, amarelo, enfim. Eu optei pelo azul cobalto. Azul cobalto, nesse caso adicionando o branco, tá, eu obtive uma escala de valor da cor. Aqui é uma diluição usando o solvente ou o médium, para quem quiser. Percebam que é uma escala sutil, né? Ela é um degradê. Ao lado eu vou estabelecer aqui o grau dos valores. Então, ó, 10 e aqui 1. Vamos colocar aqui no centro 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, ó. Ficou maior por uma questão de desproporção do meu cálculo aqui. Mas pode ser em proporções iguais. Agora eu vou aplicar aquela escala de valores de claro e escuro nesse estudo, nesse exemplo aqui. Um exemplo bem simples. E aí eu vou procurar registrar todos os claros e escuros dentro, usando essa mesma escala. Isso serve como um pré-estudo para o tema, independente da cor escolhida ou da cor natural do tema, da paisagem, do objeto, da composição, da fruta, enfim. Se simplificarmos usando o critério dessa escala, fica fácil o entendimento da cor. A ser usada como acabamento. Observe que o valor mais escuro no caso seria essa área aqui, o azul puro. E o mais claro eu estou usando um lápis de carvão sintético para a base, para os riscos desse esboço prévio. Eu não preciso registrar todos os detalhes, eu vou fazer um pré-estudo. Então, como base, eu vou aplicar um lavado bem clarinho da cor, usando um pincel mais largo. Um lavado bem claro da cor. E se houver necessidade, eu faço a remoção com pano, que é um recurso técnico também muito usado, vocês vão perceber.
valor bem claro como fundo aqui. Um lavado, né? E aí eu vou poupar já a parte da cor, como sendo a área de luz do motivo. Vou fazer uma remoção do excesso. Já vou entrar com detalhes mais escuros. Uma escala de valores, essa tonalidade mais escura que contorna a latinha com os pincéis. Eu tenho um valor mais escuro aqui, aí naturalmente eu já escureço. É um exercício muito bom de controle de diluição, de como dissolver a tinta. Para trabalhos mais complexos, né? Percebam que eu tenho um valor mais escuro aqui do que os dois aplicados anteriormente, olha. E há uma transição aqui bem mais acentuada, que é a que eu vou aplicar agora. Ó. 1, 2, 3, 4 valores. Eu vou voltar com mais claro aqui. Próximo ao fundo natural aqui. Que seria praticamente a dissolução total da cor. Olha. Ela volta aqui, eu vou aplicá-la também. Não vou poupar o fundo da tela creme como sendo a cor final. Eu vou aplicar uma camada. Na sequência eu faço a remoção com o pano. Que nesse caso se faz muito útil também como ferramenta. Ó. Percebam que já não é mais o creme natural escolhido da tela. Ele tem uma camada muito dissolvida, muito diluída, ou seja, um valor da cor do monocromático como fundo. Agora vamos ao tema. O fundo está previamente. Eu vou entrar aqui com os escuros ou optar pela construção da latinha ali. Do escuro para o claro, eu vou iniciar por ela. A luz incide do lado esquerdo, naturalmente nós temos uma área de sombra aqui. É um esboço bem rústico, bem prévio, então eu não vou detalhar tanto, apenas para que haja um entendimento do que se trata a escala de valores. No amarelo eu vou usar aqui uma tonalidade bem mais clara do que o escuro de cima. E aqui naturalmente o mais claro delas. Eu vou dissolver a tinta dentro do próprio suporte. Um valor mais claro.
Aqui cabe a remoção também, essa etapa. Cabe remoção também, que é o que eu vou apontar na sequência. Ó, um valor mais claro do que a cor pura escolhida. Esse detalhe vermelho, eu vou pré-estudá-lo aqui, ó, fazendo a remoção. Eu dissolvo, limpo o pincel no solvente e faço aqui uma remoção, construindo assim o detalhe da borda da latinha. Ó, fazer aqui um acerto do rótulo. O detalhe mais escurinho dessa de baixo aqui, já vou partir para os pincéis. Percebam que toda a cor visível da frente da latinha tem dois valores, o da luz e o da sombra. Com um certo critério eu consigo até registrar o brilho aqui do rótulo, ó, fazendo uma remoção, acrescentando mais detalhes ao trabalho. Esse brilho, ó, uma remoção apenas, um contraste mais evidente aqui do amarelo para o preto. E no meu monocromático, um azul bem claro para um azul levemente mais escuro. Eu vou acentuar um pouquinho esse contraste aqui do amarelo escuro. E tudo isso se deve ao controle da diluição ou não da tinta, da cor escolhida. Observem que tem a sombra da lata sobre o suporte, né, o tampo, bem acentuada aqui. A gente consegue, usando um pincel mais fino para detalhe, usando o pigmento praticamente puro. Ó. Olha como ele fica evidente. Agora vamos para os pincéis propriamente. Eu vou reservar os escuros do fundo vazados para preencher na sequência, uma vez que eu já os tiver desenhado. Sobre o fundo que já está seco ao toque, eu vou dispor as cerdas, as virolas e os cabos dos pincéis. Acrescentando até mais do que conseguimos ver na referência. Os detalhes de brilho, de reflexo, eu posso acrescentar ou usando o branco ou fazendo a remoção, fazendo uso da cor do suporte de fundo.
Ó, dessa etapa em diante eu já posso começar a detalhar, fazendo remoção ou acrescento escuros ao conjunto. Vou preencher agora o interior da latinha, que é a parte que requer mais detalhe, ou seja, usando um pincel menor e com a tinta praticamente pura. Alterei aqui um pouquinho do arranjo para ficar bem... Não ficou tão fiel ao modelo escolhido, mas só para se ter uma ideia da aplicação. Da escala de valores. Os detalhezinhos da virola, a sombra sempre do lado direito. Esse aqui ficou bem largo. Aqui eu estou fazendo uso da cor pura para registrar as sombras. Na sequência eu vou fazer umas marcações de luz. Então percebam que com uma cor apenas é possível obter vários valores, né, de claro e escuro. Esse é o chamado pré-estudo. Então quando me perguntam se necessariamente usaria o vermelho óxido, não. Eu recomendo que se faça uso da cor dominante. Vamos supor que nesse caso, eu optei pelo azul. Não que tenha o azul com evidência no modelo, mas por uma simples questão de escolha pessoal e para exemplificar o exercício. Agora eu vou salientar algumas luzes, eu vou fazer remoções, que nada mais é do que diluir e remover. Na virola aqui, ó, vou aplicar um brilho, tiro o excesso do pincel e na sequência eu já faço a remoção com o próprio pincel, ó, tiro o excesso, ele absorve a cor diluída. Com
Com isso nós vamos obtendo aqui valores de claros e escuros. Seria o brilho do metal, né, das virolas. Esse processo ele só é possível enquanto a pré-camada aplicada não seque totalmente, né? Então isso aqui é possível, esse resultado é possível se conseguir numa sessão de pintura. Se eu desse uma pausa de um dia para o outro, esta remoção já não seria possível. Aí eu optaria por trabalhar essa escala em que eu acrescentei o pigmento branco. Vou fazer alguns registros aqui vou detalhar um pouquinho mais o rótulo Percebam pelo barulho do pincel que eu estou usando um pincel áspero, né? Um registro mais apenas aqui, vamos dar por encerrada esta sessão.